Sejam bem-vindos, ouvintes da JS Livros, os novos e os da casa. Estou extremamente feliz de ter vocês aqui. Hoje trago para vocês o capítulo 7 do livro Da Primeira Vista, do autor Nicholas Sparks. Também trago informes para os autores independentes que buscam por uma oportunidade na área. Até dia 28 de abril está aberta a temporada de envios de originais na editora Pendragon. Deixarei o link na descrição com as regras e diversas orientações para os interessados. Agora vamos voltar ao audiobook, capítulo 7 do livro A Primeira Vista. Segurem os corações para as grandes emoções que este capítulo promete. Capítulo 7. Como você sabe que a filha é sua? Jeremy tentou levantar-se, mas caiu de volta na cadeira, sem conseguir tirar os olhos da mensagem. É claro que a filha é minha, ele quis gritar. Eu sei porque sei. Sim, a mensagem parecia questionar. Você diz que sabe, mas como você sabe? As respostas viajaram pela mente de Jeremy. Porque ele e Lexi passaram uma noite maravilhosa juntos. Porque ela afirmou que a filha era dele, e ela não tinha motivos para mentir. Porque iam se casar, porque não poderia ser de mais ninguém, porque era sua filha. Não era? Se ele fosse outra pessoa, se sua história tivesse sido diferente, se ele conhecesse Lexi há muitos anos, a resposta teria sido óbvia. Mas a vida era assim mesmo. Ele refletiu. Sempre havia um mas. Jeremy balançou a cabeça, tentando livrar-se daquele pensamento, concentrando-se na mensagem, tentando controlar as emoções. Não havia motivo para exaltar-se. Ele disse a si mesmo que a mensagem fosse não apenas ofensiva, mas também algo que beirava o diabólico. Era dessa maneira que ele a encarava. Diabólica. Que tipo de ser humano poderia escrever algo assim? E por que razão? Para fazer uma brincadeira? Para gerar uma discussão entre ele e Alexi? Por quê? Sua cabeça ficou vazia por um instante, como se tateasse no escuro, a mente acelerada, sabendo a resposta, mas sem querer admiti-la. Por quê? Porque uma vozinha interior finalmente respondeu. Quem quer que tenha enviado aquela mensagem sabia que, lá no fundo, houve um instante em que você também duvidou. Não, ele pensou de repente. Isso era mentira. Ele sabia que a filha era dele. Exceto, é claro, pelo fato de que você não pode ter filhos, lembrou-lhe a mesma voz. Num clarão repentino, tudo voltou. O primeiro casamento com Maria, a dificuldade para engravidar, as visitas à clínica para tratamento de infertilidade, os exames que ele fizerá, culminando com as palavras finais do médico. É altamente improvável que você algum dia consiga engravidar uma mulher. O médico escolherá palavras amenas. Durante aquela visita, Jeremy entenderá que, em todos os sentidos, ele era estéril, uma realidade que acabou por levar Maria a pedir o divórcio. Ele se recordou do médico lhe dizendo que sua contagem de esperma era baixa, na verdade quase desprezível. Os poucos que ele produzia apresentavam muita pouca mobilidade. Jeremy se viu outra vez naquele consultório, um estado de choque, agarrando-se qualquer possibilidade. E se eu usar cuecas largas? Ouvi dizer que dá certo. E quanto aos tratamentos? Não havia nada que pudessem fazer, o médico explicou. Nada que fosse realmente eficaz. Aquele fora um dos dias mais tristes da sua vida. Até então, ele sempre pensará que teria filhos, e após o divórcio, sua reação foi tornar-se uma outra pessoa, completamente diferente. Procurava mulheres só para transar por uma noite, e acreditava que passaria o resto da vida sem uma companheira. Até conhecer Lexi, e o milagre daquela gravidez, uma criança gerada pela paixão e pelo amor. O fez perceber como sua vida fora vazia durante todos aqueles anos. A menos que... Não, apague essa ideia, Jeremy pensou. Não havia nenhum a menos que. É claro que a criança era dele. Tudo, a data, o comportamento de Lexi, a maneira como Doris o tratava, lhe dava a certeza de que ele era o pai do bebê. Jeremy repetiu esses pensamentos como se eles fossem um mantra, na esperança de se livrar da realidade das palavras do médico, proferidas tanto tempo atrás. A mensagem continuava a provocá-lo. Quem enviou o e-mail? E perguntou-se novamente, por quê? Anos e anos de pesquisas investigativas
o tinham ensinado muito sobre a internet. E embora o remetente tivesse usado um endereço que ele não reconhecia, Jeremy sabia da possibilidade de rastrear qualquer e-mail, com uma boa dose de persistência e os telefonemas certos para alguns contatos que fizera durante todos aqueles anos. Ele conseguia chegar ao servidor e, de lá, ao computador de onde ele fora enviado. Ele notou que a mensagem havia chegado há menos de 20 minutos, no momento em que ele estava voltando para a hospedaria, mas a pergunta que continuava a incomodá-lo era por quê? Por que alguém lhe enviará aquela mensagem? Com exceção de Lexi, Jeremy nunca contará a ninguém, nem aos próprios pais ou amigos, sobre sua incapacidade de gerar filhos. E embora a gravidez tivesse acontecido, contrariando todas as possibilidades, ele não deu importância àquela hipótese. Mas se somente Maria e Lexi sabiam, e nenhuma das duas, é claro, tinha mandado o e-mail, então qual seria o motivo dessa brincadeira? Doris tinha mencionado que algumas pessoas começavam a suspeitar de gravidez, Rachel, por exemplo, mas ele não conseguia imaginar a amiga de Lexi como responsável pela mensagem. Ela e Lexi eram amigas havia anos, e esse não era o tipo de peça que amigos pregam. Mas, se não fosse uma brincadeira, a única razão concebível para enviar aquela mensagem era criar problemas entre ele e Lexi. Quem faria algo assim? O pai verdadeiro? Sussurrou uma voz interior, fazendo-o lembrar-se de Lexi e Rodney, de mãos dadas. Jeremy balançou a cabeça, rejeitando aquela ideia. Rodney e Lexi. Ele já refletia sobre isso e achava que era impossível. A simples ideia de Rodney e Lexi juntos era ridícula, exceto pelo fato de que essa hipótese explica o e-mail. Sussurrou a mesma voz outra vez. Não, ele pensou, dessa vez com mais convicção. Lexi não era desse tipo. Ela não estava dormindo com outra pessoa naquela semana. Ela nem estava namorando. Rodney não era o tipo de homem que escreveria um e-mail. Teria confrontado Jeremy cara a cara. Jeremy apertou o botão para apagar o e-mail. Entretanto, quando a janela de confirmação apareceu na tela, seus dedos congelaram. Será que ele queria mesmo apagar a mensagem naquele momento, sem descobrir quem a enviará? Não, ele decidiu. Ele queria saber. Levaria algum tempo, mas descobriria quem enviará o e-mail, e faria essa pessoa perceber que tinha sido uma brincadeira de muito mau gosto. E se fosse Rodney? Bem, não seria apenas Jeremy a confrontá-lo, pois sem dúvida Lexi também lhe diria algumas verdades. Jeremy balançou a cabeça, concordando consigo mesmo. Ele acharia o responsável de qualquer jeito. E com a intenção de começar a busca de imediato, salvou a mensagem. E assim que tivesse qualquer informação, Lexi seria a primeira a saber. Passar a tarde ao lado de Lexi aplacou qualquer dúvida que ele ainda pudesse ter sobre ser o pai da criança. Enquanto jantavam, Lexi conversou normalmente. Na verdade, na semana que se seguiu, ela agiu como se nada a estivesse perturbando, o que, para ser sincero, Jeremy achou um pouco esquisito. Isso porque só faltava cerca de 2 semanas para a festa do casamento. Eles iriam fechar a compra da casa dali a poucos dias, embora ela estivesse longe de ser habitável, e Jeremy já começava a imaginar, em voz alta, onde iria trabalhar em Bonnie Creek, já que não se lembrava mais de como escrever um artigo. Ele enviará outra coluna das que escreverá anteriormente, deixando apenas 3 de reserva. O remetente do e-mail ainda era um mistério. Quem o enviou tomou todos os cuidados para não deixar nenhuma pista. O endereço era não apenas anônimo, mas também tinha passado por uma série de servidores diferentes. Um fora do país, outro que não queria divulgar nenhuma informação sem uma ordem judicial. Por sorte, ele conhecia uma pessoa em Nova York que talvez pudesse descobrir, mas precisaria de tempo. O sujeito trabalhava com freelances para o FBI e eles o mantinham ocupado. A boa notícia era que, fora outro episódio de choro no meio da noite, Lexi parecia menos estressada que ele. É claro, isso não queria dizer que ela era exatamente a mulher que ele imaginava que fosse. Com a convivência, ele percebeu que ela estava completamente no comando da gravidez. É óbvio que era ela quem carregava o bebê na barriga. Era ela quem tinha altos e baixos emocionais. E fora ela quem tinha lido todos os livros. Mas Jeremy não era nenhum desinformado. Nem ficava entediado com os detalhes
que ela considerava tão interessantes. Na manhã do sábado seguinte, sob o sol forte e brilhante de abril, Lexi balançava as chaves do carro na mão, quando estavam prestes a sair para ir às compras, como se desse mais uma chance a Jeremy de se livrar de suas obrigações paternais. Tem certeza de que quer vir comigo? Indagou ela. Absoluta. Hoje não tem nenhum jogo de basquete que você queira ver? Você vai perder o jogo. Ela sorriu. Não tem problema. Amanhã tem mais jogos. Você sabe que isso vai demorar. E daí? É que eu não quero que você fique aborrecido. Eu não fico aborrecido. Adoro fazer compras, afirmou Jeremy. Desde quando? Além disso, são só coisas de bebê. Adoro comprar coisas de bebê. Lexi balançou a cabeça, discordando. Você é que sabe. Uma hora mais tarde, depois de chegar a Greenville, Jeremy entrou no gigantesco galpão, onde funcionava a loja de artigos para bebê, e de repente achou que Lexi podia ter razão. Era um lugar diferente de tudo o que ele já virá em Nova York, além de cavernoso, com corredores largos e pés direitos altos. As opções de itens expostos à venda provocavam tontura. Se comprar artigos para os filhos fosse uma prova de amor por eles, aquele era, sem dúvida, o lugar ideal. Jeremy passou os primeiros minutos perambulando pelo local, sem querer acreditar no que via, e imaginando quem teria inventado todas aquelas coisas. Por exemplo, quem sabia que havia, literalmente, milhares de móveis diferentes para pendurar em um berço? Com animais, com figuras coloridas, com figuras geométricas em preto e branco, alguns que tocavam música e ainda outros que rodavam. Era evidente que cada um fora cientificamente desenhado para estimular o desenvolvimento intelectual da criança. E ele e Lexi ficaram quase 20 minutos em pé naquele corredor, examinando as opções, e nesse tempo Jeremy teve a oportunidade de perceber que suas opiniões não o ajudavam em nada. Eu li que os bebês reagem mais ao preto e branco, explicou Lexi. Então vamos comprar este, definiu Jeremy, apontando para um mobile com desenhos em preto e branco. Mas eu tinha pensado em um tema de animais e acho que esse não vai combinar. Mas é só um mobile, ninguém vai perceber. Eu vou perceber. Então vamos comprar este outro. Tem hipopótamos e girafas. Mas não é preto e branco. Você acha mesmo que isso é importante? Acha que se nossa filha não tiver um mobile preto e branco quando recém-nascida vai ser reprovada no jardim da infância? Não, é claro que não, respondeu Lexi. Ela ficou parada no corredor, de braços cruzados, sem conseguir tomar uma decisão. E este aqui? Propôs Jeremy finalmente. Ele pode alternar figuras em preto e branco com desenhos de animais, além de rodar e tocar música. A expressão de Lexi era quase de tristeza quando ela olhou para Jeremy. Você não acha que pode ser um excesso de estímulos? De alguma maneira, eles conseguiram escolher um mobile, animais em preto e branco, que giravam, mas sem música. E por algum motivo Jeremy achou que tudo correria com mais tranquilidade dali em diante. De fato, nas horas que conseguiram, algumas escolhas foram fáceis, lençóis, chupetas e, surpreendentemente, o próprio berço. Mas, quando chegaram à seção das cadeirinhas para carro, eles ficaram perdidos outra vez. Jeremy jamais teria imaginado que uma única cadeirinha não fosse suficiente. Nada disso. Havia a indicada para bebês com menos de 6 meses de idade, que eram colocadas viradas para o encosto e que era leve e fácil de remover. A que podia ser acoplada no carrinho de passeio. E aquela que deveria ser instalada virada para frente, além da que oferecia extra proteção em caso de acidentes de trânsito, acrescentando-se a isso as incontáveis cores, a facilidade ou a dificuldade de ser retirada do carro e os mecanismos para afivelar cadeirinha e criança. E no final, Jeremy se sentiu um homem de sorte por eles terem comprado apenas 2, ambas altamente recomendadas pelos consumidores, o que era possível aferir pelos comentários. Essa recomendação parecia um tanto irônica em vista do preço exorbitante e do fato de que a cadeirinha acabaria jogada no sótão poucos meses depois de o bebê ter nascido. Mas segurança era primordial, como Lexi fez questão de lembrar. Você quer nossa filha segura ou não quer?
Não era possível discordar. Era? Você tem razão, concordou Jeremy, acomodando as 2 caixas sobre a montanha de produtos que tinha comprado. 2 carrinhos de compras já estavam repletos e eles começavam a encher o terceiro. Aliás, que horas são? 3:10, cerca de 10 minutos mais tarde que da última vez em que você perguntou. Jura? Parece ser mais tarde. Foi o que você disse 10 minutos atrás. Desculpe-me. Eu tentei avisá-lo de que seria tedioso. Mas eu não estou entediado, mentiu ele. Ao contrário de muitos pais, eu me preocupo com a minha filha. Lexi parecia estar se divertindo. Ótimo, mas praticamente já terminamos. É mesmo? Só quero dar uma olhada rápida em algumas roupas. Ótimo, Jeremy se forçou a responder. É só um minutinho. Não se apresse, disse ele, como se quisesse provar quanto era gentil e paciente. E ela não se apressou. Somando tudo, ele calculou que passaram uns 6 anos escolhendo roupinhas naquela tarde. Com as pernas doloridas e sentindo-se um burro de carga, Jeremy encontrou uma beirada em que se sentar, enquanto Lexi se mostrava decidida a examinar cada uma das roupinhas de bebê que a loja tinha a oferecer. Uma por uma, ela selecionava as peças, levantava-as e ora franzia a testa, ora sorria satisfeita, imaginando sua filhinha dentro delas, o que, é claro, não fazia nenhum sentido para Jeremy, já que não tinham a mínima ideia de como seria o bebê. O que você acha de Savannah? Perguntou Lexi, enquanto erguia mais uma roupa. Essa Jeremy observou, era rosa, com coelhinhos lilás. Só estive lá uma vez, respondeu Jeremy. Lexi baixou a roupa de bebê. Estou falando do nome para o bebê. O que você acha de Savannah? Jeremy pensou um pouco. Não, sulista demais, declarou ele. E o que tem isso? Ela é sulista. Mas o papai dela é um Yankee, lembra? Está bem. De que nomes você gosta? Que tal Ana? Mas esse não é o nome de metade das mulheres de sua família? É verdade, pensou ele. Realmente, mas pensei em como cada uma delas vai se sentir lisonjeada, respondeu. Lexi balançou a cabeça discordando. Não vamos chamá-la de Ana. Quero que ela tenha um nome só dela. Que tal Olivia? Lexi balançou a cabeça outra vez. Não, não podemos fazer isso com ela. Mas o que há de errado com Olivia? Eu tive uma colega de escola chamada Olivia. Ela tinha o rosto coberto de acne. E daí? O nome me traz lembranças ruins. Jeremy achou que fazia sentido. Ele não daria o nome de Maria à própria filha, por exemplo. Que outras ideias você tem? Estava pensando em Bonnie. Também. O que você acha? Não, namorei uma moça chamada Bonnie. Tinha mau hálito. Sharon? Ele deu de ombros. Mesmo problema. Só que a Sharon que eu namorei, ela era cleptomaníaca. E que tal Linda? Ele não gostou. Sinto muito, essa aí atirou um sapato em mim. Lex observou Jeremy com bastante cuidado. Quantas mulheres você namorou nos últimos 10 anos? Não tenho a mínima ideia. Por quê? Porque estão achando que você namorou mulheres com todos os nomes que existem. Isso não é verdade. Cite uma, então. Jeremy refletiu. Gertrude. Posso afirmar com toda honestidade que nunca namorei uma Gertrude. Lexi revirou os olhos. Ergueu a roupinha outra vez, examinou-a mais um pouco e colocou-a de lado, procurando outra peça. Só faltam 10 zilhões de roupinhas, calculou Jeremy. Nesse ritmo sairemos da loja na hora de o bebê nascer. Lexi ergueu mais uma peça de roupa antes de olhar para Jeremy. Quê? Gertrude, hein? Eu tive uma tia chamada Gertrude, e ela foi a pessoa mais meiga e gentil que conheci. Lexi parecia estar puxando pela memória. Pensando bem, ela pode ser uma boa ideia. Vou pensar nisso. Um momento, interrompeu ele, sem conseguir imaginar-se chamando a própria filha de Gertrude. Não é possível que você esteja falando sério. Poderíamos dar a ela o apelido de Gertie ou Trude. Jeremy se levantou. Não, eu posso aceitar um monte de coisas, mas não vamos chamar nossa filha de Gertrude. Você pediu o nome de alguém que eu não estivesse namorando. Tudo bem,
respondeu Lexi, baixando a peça de roupa. De qualquer maneira, eu só estava brincando. Nunca fui fã desse nome. Ela se aproximou de Jeremy e o abraçou. Tenho uma ideia. Por que você não me deixa recompensá-lo por arrastá-lo para as compras o dia inteiro? Que tal um jantar romântico em minha casa, com velas e vinho? Bem, para você. E talvez, depois de jantar, a gente possa inventar alguma outra coisa para fazer. Ele percebeu que só mesmo Lexi era capaz de fazer com que um dia como aquele de repente valesse a pena. Acho que já inventei. Mal posso esperar para saber o que é. Acho mais fácil demonstrar. Melhor ainda, brincou Lexi. Mas quando foi beijá-lo, o celular dela tocou. O encanto se quebrou e ela passou a procurar o aparelho na bolsa, conseguindo atender a chamada no terceiro toque. Alô? Atendeu ela, e embora não tivesse dito mais nada, de imediato Jeremy percebeu que havia algo errado. 1 hora mais tarde, depois de pagar as compras e ajeitá-los no carro, bem depressa, eles estavam sentados a uma mesa do Alecrim, diante de Doris. Embora já tivessem ouvido toda a história, a avó de Lexi falava tão rapidamente que Jeremy tinha dificuldades para entender. Vamos começar do princípio, pediu ele, levantando as mãos. Não sei explicar. Quer dizer, sei que a Rachel é uma pessoa distraída, mas nunca desse jeito. E ela deveria ter vindo trabalhar hoje, e ninguém sabe onde ela foi. E o Rodney? Está tão preocupado quanto eu. Passou o dia inteiro procurando por ela, assim como os pais dela. Não é o feitio de Rachel não dizer aonde vai. E se alguma coisa aconteceu? Doris estava quase chorando. Rachel trabalhava no restaurante havia 12 anos e já era amiga de Lexi antes disso. Jeremy sabia que Doris a considerava parte da família. Tenho certeza de que não é motivo para nos preocuparmos. Talvez ela precisasse de um descanso e tenha resolvido sair da cidade por um dia. Sem dizer nada a ninguém? Sem se dar o trabalho de me ligar e me avisar de que não veria? Sem falar com o Rodney? O que o Rodney disse exatamente? Eles tiveram alguma briga ou... perguntou Jeremy. Ele não disse nada, respondeu Doris balançando a cabeça. Ele apareceu hoje de manhã e perguntou se a Rachel estava. E quando eu lhe disse que ela ainda não tinha chegado, ele apenas tentou e ficou esperando. Como ela não apareceu, ele resolveu ir até a casa dela. Quando eu menos esperava, ele voltou aqui para saber se ela tinha chegado, porque ela não estava em casa. Ele estava zangado? Perguntou Lexi, juntando-se enfim à conversa. Não, respondeu Doris, pegando um guardanapo. Ele estava preocupado, mas não me pareceu zangado. Lexi balançou a cabeça, mas não disse nada. Em meio ao silêncio, Jeremy se ajeitou na cadeira. E ela não estava em nenhum outro lugar? Continuou Lexi. Doris retorcia o guardanapo como se ele fosse uma toalha. Rodney não me disse nada, mas você sabe como ele é. Sei que não desistiu depois de procurar na casa dela. Deve ter esquadrinhado todos os lugares. E o carro dela também sumiu? Insistiu Jeremy. Doris sinalizou que sim, ao dizer: é por isso que estou preocupada. E se alguma coisa aconteceu? E ela? E se alguém a levou? Você acha que ela pode ter sido sequestrada? E o que mais poderia achar? Mesmo que ela quisesse ir embora, aonde iria? Ela cresceu aqui, a família dela está aqui, os amigos estão aqui. Nunca ouvi Rachel mencionar que conhecia alguém em Hellish, ou em Norfolk, ou em qualquer outro lugar. Ela não é o tipo de pessoa que iria embora sem avisar para onde está indo. Jeremy não disse nada, apenas olhou para Lexi e observou que, embora estivesse ouvindo, seu olhar era de quem não estava prestando atenção, como se estivesse ocupada com outros pensamentos. Como estava o relacionamento de Rachel e Rodney? Indagou Jeremy. Você mencionou que eles andavam tendo algum tipo de problema. Em qual relação disso com o resto? Perguntou Doris. Rodney está mais preocupado que eu. Ele não teve nada com isso. Não estou dizendo que teve, só estou tentando entender por que ela poderia ter ido embora. Doris olhou para Jeremy com uma expressão decidida. Sei que você está pensando, Jeremy. É fácil culpar o Rodney, achar que ele fez alguma coisa, ou que disse alguma coisa que tinha feito Rachel ir embora. Mas eu sei que não é nada disso. Rodney não tem nada com isso. O que quer que tenha acontecido tem a ver com Rachel, ou com outra pessoa. Deixe o Rodney fora disso. Alguma coisa aconteceu a Rachel, ou ela foi embora, é simples assim.
A voz de Doris demonstrava que ela não estava aberta a discussões. Só estou tentando imaginar o que está acontecendo, argumentou ele. Diante dessas palavras, o tom de voz de Doris se tornou mais ameno. Eu sei também que provavelmente não há motivos para preocupações, mas tem alguma coisa errada nessa história. A não ser que eu desconheça algum fato, posso afirmar que Rachel não faria isso. Rodney chamou a polícia? Quis saber Jeremy. Não sei, respondeu Doris. Tudo que sei é que ele está procurando por ela agora. E prometeu que me manteria informada, mas tenho um pressentimento ruim sobre isso tudo. Sei que alguma coisa terrível está para acontecer, se é que já não aconteceu. Ela fez uma pausa. E eu acho que tem relação com vocês dois. Quando ela terminou, Jeremy teve certeza de que ela falará mais com base nos instintos que nos sentimentos. Embora ela se dissesse uma adivinha capaz de prever o sexo dos bebês antes do nascimento, Doris não afirmava ter poderes de clarividência em relação a outros assuntos. Mesmo assim, suas palavras deixaram Jeremy com certeza de que ela acreditava no que disserá. O desaparecimento de Rachel de alguma forma afetaria todos. Não estou entendendo o que você quer dizer, admitiu ele. Doris suspirou e se levantou, jogando o guardanapo amassado sobre a mesa. Eu também não, respondeu virando-se para as janelas. Eu mesma não estou entendendo. Rachel sumiu e eu sei que deveria estar preocupada. E estou, mas tem alguma coisa a mais nessa história. Alguma coisa que eu não estou conseguindo perceber. Tudo que sei é que nada disso deveria ter acontecido e que alguma coisa ruim vai acontecer, completou Lexi. Tanto Jeremy quanto Doris se viraram para Lexi. Ela parecia tão convencida quanto Doris, mas havia algo em sua voz, um tom de entendimento, como se ela soubesse exatamente aquilo que Doris não estava conseguindo perceber. Mais uma vez, Jeremy se sentiu um estranho naquele lugar. Doris não disse nada, nem precisou. Qualquer percepção que as duas tinham compartilhado, qualquer informação que tivesse sido passada entre as duas, era incompreensível para ele. De repente, Jeremy teve certeza de que, se quisessem, ambas poderiam ser mais específicas, mas, por alguma razão, tinham decidido mantê-lo no escuro. Assim como Lex optará por não falar nada sobre aquela tarde ao lado de Rodney. Como se pudesse ler os pensamentos de Jeremy, Lexi pousou a mão sobre as do noivo. Talvez seja melhor eu ficar com Doris por algum tempo. Jeremy retirou a mão, Doris permaneceu em silêncio. Ele fez um sinal de que compreenderia o que ela queria dizer e se levantou, sentindo-se mais uma vez um intruso. Jeremy tentou se convencer de que Lexi queria apenas dar algum conforto a Doris e se esforçou a sorrir. É mesmo. Acho que é uma boa ideia. Após sair do Alecrim, Jeremy foi até a casa de Lexi e deixará lá todas as compras para o bebê. Ficou em dúvida se deveria esperar por ela ali mesmo, mas optou por voltar à hospedaria. Não escrever, mas para conversar com Alvin. Apesar de não querer pensar no assunto, Jeremy começou a se questionar sobre quanto ele realmente conhecia Lexi. Na cabeça dele, Lexi pareceu mais preocupada com Rodney que com Rachel. E ele se perguntou mais uma vez qual seria o significado da partida inesperada de Rachel. Tenho certeza de que Rachel está bem, disse Alvin ao seu lar. Ela é adulta e sabe muito bem o que está acontecendo. Eu sei, mas é esquisito. Você não acha? Você a conheceu. Ela lhe deu a impressão de ser o tipo de pessoa que some sem dar a mínima satisfação a quem quer que seja? Quem pode saber? Respondeu Alvin. Mas é provável que tenha relação com Rodney. Por que você acha isso? Eles estão namorando, não estão? Sei lá, talvez tenham brigado. Talvez ela ache que ele ainda gosta da Lexi, ou qualquer coisa assim. É só quisesse sumir por alguns dias para desanuviar a cabeça, como Lexi fez quando fugiu para a praia. Jeremy refletiu, lembrando-se de sua experiência com Lexi, imaginando se aquilo era alguma característica das mulheres do sul. Pode ser, mas Rodney não falou nada com a Doris. Isso é o que ela diz. Você não tem certeza. Talvez seja sobre isso que as duas estejam conversando agora, e por isso quisessem ficar sozinhas. Quem sabe Doris está preocupada tanto com Rodney quanto com Rachel. Jeremy não disse nada, tentando decidir se o amigo tinha razão. Nesse meio tempo, Alvin acrescentou. Mas talvez não seja nada disso. Tudo vai se esclarecer.
Tenho certeza. Você deve ter razão. Ele pode ouvir a respiração de Alvin. O que está acontecendo de verdade? Quis saber o amigo. Como assim? Você, tudo isso. Cada vez que nós falamos, você me parece mais deprimido. Soando muito culpado, explicou Jeremy, repetindo mais uma vez a resposta padrão. Tem muita coisa acontecendo. Sei. Você já me disse isso. A reforma da casa está acabando com o seu dinheiro. Você vai se casar, vai ter um bebê. Mas você já esteve sob pressão outras vezes e tem de admitir que a sua vida não está tão estressante quanto na época em que você e Maria estavam se divorciando. Naqueles tempos você ainda tinha senso de humor, o que não está acontecendo agora. Eu ainda tenho senso de humor. Se eu não fosse capaz de rir de tudo isso, é provável que estivesse encolhido sobre a cama, murmurando coisas desconexadas o dia inteiro. Você já voltou a escrever? Não. Alguma ideia? Não. Quem sabe se você trabalhar pelado, com Jed ao seu lado, segurando as suas roupas enquanto escreve. Pela primeira vez, Jeremy riu. Isso funcionaria muito bem. Aposto que Jed iria adorar. E o melhor da história é que ele nunca contaria a ninguém. Quer dizer, já que ele nunca fala, brincou Alvin. Não, ele fala sim. Fala? De acordo com Alex? Ele fala, só não fala com você e comigo. Alvin achou graça. Você já se acostumou com os animais esquisitos dentro do quarto? Jeremy se deu conta de que nem prestava mais atenção neles. Acredite se quiser, mas já, sim. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Para ser sincero, nem eu. Olhe, tenho uma visita aqui e não estou sendo muito hospitaleiro, então preciso desligar. Ligue no fim de semana, ou eu ligo para você. Combinado, respondeu Jeremy e em seguida desligou. De olhos fixos no computador, balançou a cabeça, demonstrando que ainda não era possível. Quem sabe amanhã, ele pensou. Quando estava se levantando, o telefone voltou a tocar. Pensando que fosse Alvin, que o amigo tivesse se esquecido de lhe contar alguma novidade, ele atendeu. Fale. Oi, Jeremy, saudou Lexi, do outro lado da linha. Que jeito engraçado de atender o telefone. Desculpe-me, tinha acabado de desligar. Estava falando com Alvin e achei que fosse ele. E aí? Odeio ter de fazer isso com você, mas preciso cancelar nosso jantar de hoje, à noite. Vamos deixar para amanhã, tudo bem? Por quê? É a Doris. Estamos a caminho da casa dela, mas ela continua preocupada. Então devo ficar com ela ainda por algum tempo. Você quer que eu vá até aí? Posso levar comida para o jantar. Não precisa. Doris tem muita comida em casa e, para ser honesta, nem sei se ela está disposta a comer. Mas com os problemas cardíacos que ela tem, vou me sentir melhor se tiver certeza de que está tudo sob controle aqui. Sem problemas, eu entendo. Tem certeza? Eu me sinto mal com isso. De verdade, está tudo bem. Prometo recompensá-lo amanhã. Talvez eu até use uma roupa bem pequenininha enquanto estiver preparando nosso jantar. Tudo bem. Jeremy não alterou a voz, apesar de decepcionado. Eu ligo para você mais tarde, certo? É claro. Eu amo você. Você sabe disso, não sabe? Sei, respondeu Jeremy. Sei. Do outro lado da linha, Alexi ficou calada. Só depois de desligar, Jeremy se deu conta de que não havia retribuído, dizendo que também a amava. A confiança precisa ser conquistada? Ou simplesmente uma questão de fé? Jeremy ainda não tinha certeza. Por mais que se fizesse as mesmas perguntas milhões de vezes, ele não sabia o que dizer. Deveria permanecer na hospedaria? Ou ir até a casa de Alexi e esperar por ela? Ou verificar se ela estava mesmo na casa de Doris? A que ponto eu cheguei? Ele pensou. Será que ela estava mesmo lá? Ele achou que poderia pensar em uma desculpa plausível para telefonar para Doris e descobrir, mas fazer isso não seria prova de que ele não confiava em Lexi? E se não confiava, por que eles estavam se casando? Porque você a ama, respondeu uma voz interior. E amava, Jeremy admitiu. Porém, sozinho no escuro, no silêncio de seu chalé, na hospedaria, ele não conseguiu afastar a ideia de que talvez fosse um amor cego. Nos anos em que se estiverá casado com Maria, jamais tiverá qualquer suspeita sobre onde ela estava, nem mesmo no final do relacionamento. Ele jamais ligará para a casa dos pais dela para certificar-se de que ela estava mesmo lá. Raramente ligava para ela no trabalho.
e quase nunca aparecia sem avisar. Maria nunca lhe dera motivos para que ele o questionasse, e Jeremy, por sua vez, nunca nem tinha pensado nessa possibilidade. Mas o que isso queria dizer sobre seu relacionamento com Lexi? Ele tinha a sensação de que enxergava de duas maneiras, uma quando passavam o tempo juntos, e então ele se censurava por ter essa paranoia, e outra quando estavam separados, ele permitia que sua imaginação corresse solta. Mas agora não era apenas imaginação, ele mesmo vira Lexi e Rodney de mãos dadas. Quando perguntou a ela o que tinham feito naquele dia, ela nem mencionou ter visto Rodney. Eu receberá um e-mail estranho de alguém que teve muito trabalho para não ser rastreado, para esconder a sua identidade. E quando Doris falou sobre Rachel, a única pergunta de Lexi fora se Rodney estava zangado. Por outro lado, se ela amasse Rodney, por que não admitir esse amor? Por que concordar em se casar com ele e comprar uma casa e sair para fazer compras para um bebê e passar quase todas as noites ao lado dele? Pela criança? Ele sabia que Lexi era conservadora, mas não tinha a cabeça de uma moça dos anos 1950. Morará com um rapaz em Nova York, teve um caso cheio de paixão com um senhor renascense. Ela não era do tipo que joga fora uma vida com um homem que ama de verdade, admitindo que fosse Rodney, só por causa de um filho. O que queria dizer, é claro, que ela amava Jeremy exatamente como acabará de dizer ao telefone, e como sussurrava quando estavam um nos braços do outro. Não havia motivos para não acreditar nela. Nenhum. Lexi era sua noiva. E se disse que estava indo na casa de Doris, ela lá mesmo que ela estava. Fim da história. Exceto por um detalhe. Ele duvidava de que ela estivesse lá. Do lado de fora, o céu já estava negro. E de onde estava sentado, ele podia ver os galhos das árvores balançando ao sabor da brisa, cobertos pelas folhas novas da primavera, que adquiriam um brilho prateado à luz da lua crescente. Ele pensou que era melhor ficar ali e esperar que ela telefonasse. Iriam se casar, e ele confiava nela. Quantas vezes, desde o dia em que virá Lexi e Rodney juntos, ele suspeitará dela, verificando onde estava, para, no fim, sentir-se um idiota ao vê-la na biblioteca. 6 vezes? 12? Por que seria diferente agora? Não seria, ele disse a si mesmo, sem, no entanto, deixar de procurar as chaves do carro, como uma mariposa atraída pela luz. Ele também não tinha escolha e continuou a repreender-se enquanto saía e se ajeitava atrás do volante. A noite estava escura e silenciosa. O centro da cidade, deserto, e naquela penumbra o alecrim parecia estranhamente ameaçador. Ele passou sem desacelerar e rumou para a casa de Doris, sabendo que encontraria Lexi lá. Quando viu o carro de Doris estacionado na entrada da garagem, suspirou, sentindo uma estranha mistura de alívio e remorso. Até aquele instante, ele tinha se esquecido de que deixará Lexi no alecrim, sem um carro para voltar para casa, e quase riu de si mesmo. Tudo bem, isso já estava resolvido, pensou, e começou a fazer o caminho da casa de Lexi para esperá-la voltar. Quando ela chegasse, ele lhe daria todo o apoio e a ouviria desabafar suas preocupações e prepararia um chocolate quente se ela quisesse. Tinha criado uma enorme tempestade num copo d'água. Entretanto, quando virou a esquina e viu a casa de Lexi no final da rua, Jeremy instintivamente procurou o pedal do freio, diminuiu a marcha e inclinou-se para perto do vidro, piscando para ter certeza de que estava enxergando direito. De repente, apertou o volante com toda a força. O carro de Lexi não estava na garagem e as luzes da casa estavam apagadas. Ele meteu o pé no freio e fez a volta com o carro, sem se importar com o barulho provocado pelos pneus. Depois de acelerar com força e ao mesmo tempo manobrar para virar a esquina, Jeremy passou pela cidade em alta velocidade, sabendo exatamente onde encontrá-la. Se ela não estava na biblioteca, nem na hospedaria, se não estava na casa de Doris, nem no alecrim, só havia um lugar onde ela poderia estar, e ele estava certo, pois quando chegou à rua na qual Rodney morava, lá estava o carro de Lexi, estacionado na entrada da garagem.